Bom, quando a gente fala sobre vocabulário, a gente quer melhorar o nosso vocabulário, a gente precisa primeiro entender dois pontos muito importantes, que foram descritos por Stephen Crash. Ele descreveu o seguinte: existe você aprender inglês e existe você adquirir inglês. Ele não fala necessariamente sobre inglês, ele fala uma segunda língua, né? Então existe você aprender uma segunda língua e existe você adquirir uma segunda língua. A diferença entre aprender e adquirir é a seguinte: aprender é saber sobre a língua, é saber fatos sobre a língua. Então, eu sei que o verbo to be funciona da seguinte maneira. Eu sei que o ing funciona da seguinte maneira. Eu sei que o presente, não sei das quantas, funciona da seguinte maneira. Só que quando eu vou utilizar aquela frase ou aquela regra gramatical que eu sei, que eu aprendi, não necessariamente isso vai se refletir na minha habilidade de fala, por exemplo. Não necessariamente isso vai se refletir na minha habilidade de escuta, na minha habilidade de leitura. Talvez exista um gap ali, um espaço entre a sua habilidade o seu entendimento da gramática, ou seja, o seu entendimento sobre a língua, e o seu entendimento real da língua, a sua habilidade real de saber falar, de saber ouvir, de saber ler na língua. Que ele fala claramente que o importante é você saber utilizar a língua a seu favor, é você saber se comunicar na língua, é saber se colocar, ou seja, se comunicar, se fazer ser entendido e entender o outro. E, e ele dá uma distinção na época, e ele é extremamente radical, e ele fala que a única maneira que você tem de adquirir uma língua é através de contexto, é através de leitura, é através de vídeo, é através de conversas com nativos. E ele fala que o conceito principal para a aquisição da língua é um input compreensível. É você entender a mensagem que está sendo passada. Então, naturalmente, o seu cérebro vai, aos poucos, montando dentro dele o sistema de uma língua. Eu não gosto de falar o cérebro, que isso reduz a gente a matéria, né? Mas isso é outro papo. Vamos manter assim. A gente adquire a língua através de input compreensível, segundo Stephen Krashen. E ele é radical nisso. Ele fala que estudar gramática, estudar sobre a língua, não necessariamente vai fazer você aprender a língua. E ele é muito radical. Ele fala, não estuda, não tem porquê, simplesmente tem input compreensível, leia livros fáceis, depois vai evoluindo a dificuldade dos livros. E ele nega completamente a parte do estudo prático de sentar na cadeira, fazer exercício. A pesquisa de hoje, as pesquisas de hoje no mundo atual, elas divergem um pouco nesse sentido de Stephen Krashen, mas ao mesmo tempo não tanto. A gente sabe hoje que o que ele falava é verdade. Existe sim essa diferença entre aquisição e aprendizado, isso é claro. Se você estuda inglês, se você já estudou inglês na escola, se você já estudou inglês e cursinho, você com certeza sabe do que está sendo dito aqui. Você provavelmente sabe um monte de regrinha gramatical, mas quando você coloca ali um vídeo no YouTube totalmente em inglês para assistir sem legenda, você sofre. Provavelmente você já passou por essa experiência, ou alguém que você conhece já passou por essa experiência. Isso é fato. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, e é assim que é. A gente é ensinado desde o começo a fazer uma coisa que não traz nenhum tipo de resultado, a não ser uma habilidade prática em responder exercícios, em responder uma prova sobre inglês, e não uma prova em inglês, de fato. Isso nos leva a pensar o seguinte: não adianta eu estudar, então para que eu vou fazer repetição espaçada? As pesquisas atuais, elas agem justamente nesse ponto, elas atacam justamente esse ponto. A repetição espaçada faz você adquirir uma língua ou faz você aprender uma língua? Para quem não sabe o que é repetição espaçada, se você não sabe, eu recomendo que você pesquise um pouco mais a fundo sobre isso, mas eu vou dar uma breve introdução aqui. Repetição espaçada é você revisitar algumas palavras, alguns vocabulários ou alguns conceitos, não necessariamente esse conceito está restringido ao aprendizado de línguas, mas é você revisitar a mesma palavra ali em determinado período de tempo. Então, por exemplo, eu vou aprender a palavra car hoje, hoje eu sei que car significa carro porque eu aprendi. Aí daqui 3 dias eu vou lá e olho
a palavra carro e eu tento me lembrar em inglês como que era. Carro em inglês é car. Beleza, lembrei da forma da palavra. Agora, beleza, eu lembrei da forma. Tenha esse entendimento. Se eu olho a tradução e da tradução ou da descrição do que pode ser aquilo, e eu lembro da palavra, eu lembrei da forma. A forma da palavra é car. Agora eu olho a palavra car. O outro sentido, estou fazendo sentido contrário agora. Eu vou lá revisitar, vou lá estudar e eu olho a palavra car. Eu preciso me lembrar o que que aquilo significa. Então, através da forma, eu estou me lembrando do significado. É importante a gente ter essa distinção. Isso é importante no aprendizado. Então, a cada 3 dias eu vou fazer isso, depois eu vou espaçando cada vez mais, a cada 4 dias, a cada 10 dias, a cada 20 dias, até chegar a um ponto que eu não preciso mais revisitar, porque aquele conhecimento se tornou meu. Algumas pessoas argumentavam que fazer isso é, é aprendizado e não aquisição. E as pesquisas atuais mostram que, na verdade, é aquisição, sim. Você fazer isso, você fazer principalmente esse detalhe que eu falei, entre se lembrar da forma e se lembrar do significado, fazer esse caminho de um lado para o outro dessa forma, é importante e você consegue, sim, adquirir, usar, lembrar, ouvir e entender, ler e entender, conseguir usar durante uma conversa aquela palavra que você aprendeu dessa forma, que você adquiriu dessa forma. Hoje existem softwares que são responsáveis por esse tipo de coisa. O software responsável por isso hoje mais conhecido é o Anki. É o que eu uso mesmo, é o que eu recomendo que as pessoas usem. Ele tem um algoritmo interno. Esse algoritmo interno faz que a repetição de determinada palavra ocorra no momento ótimo. Então, por exemplo, se eu acho uma palavra fácil, não tem por que eu ficar revisitando ela a cada 2 dias. Eu posso, né, revisitar ela a cada 15, cada 20 dias. E o algoritmo vai entendendo isso conforme eu vou dando as minhas entradas ali para ele. E a partir do momento que agora a gente sabe que isso funciona, a gente consegue adquirir palavras, fica muito mais interessante que a gente estude através desse método também, somado com o que o Stephen Crouch argumentava, da aquisição de maneira natural, através de leitura, através de livros, através de contextos comunicativos importantes, contextos comunicativos com relevância de significado para a minha vida. Então, se eu estou numa sala de aula e eu estou ouvindo algo que não me interessa, obviamente eu vou prestar menos atenção do que se aquilo me interessasse muito. E o professor está falando na língua nativa, por exemplo, na língua de inglês, ou qualquer língua, algo que você esteja aprendendo, e eu escuto aquilo, e aquilo é desinteressante para mim, eu não presto tanta atenção, eu não aprendo tanto, eu não adquiro tanto vocabulário. Agora, se eu presto atenção e se aquilo é significativo para mim, se eu tenho interesse naquilo, eu vou prestar muito mais atenção, vou adquirir muito mais porque eu estou focado em entender o que ele está falando. E Stephen Krashen fala que entender o que está sendo dito é o mais importante. E às vezes entender é se utilizar de coisas como contexto para deduzir o significado de determinada palavra, se utilizar de gestos para, através de recursos extralinguísticos, adquirir o significado daquela palavra, se utilizar de tradução, porque não tem problema. Mas eu posso somar agora esses dois modelos de estudo e aprender 1000 palavras em inglês, aprender as 1000 palavras mais recorrentes, as palavras que mais aparecem, significa aprender 85%, 85,35% do que é dito na maioria dos locais, na maioria dos livros, na maioria dos programas de televisão, na maioria dos contextos comunicativos de maneira geral. Aprender 1000 palavras significa significa praticamente ser fluente. Aprender 1000 palavras é ser fluente. Aprender as próximas 1000 palavras mais recorrentes, ou seja, falei das 85 mais recorrentes, são a da 1 até a 1000. Agora eu estou falando da 1001 até a 2000. Elas representam 4%, 4,12% do vocabulário que é utilizado em programas de televisão, livros e etc. Então, você saber 2000 palavras representa quase 90% da língua. 2000 palavras.
Mas claro, você ser um fluente total, que sabe conversar sobre qualquer assunto, aí a gente tá falando da casa das milhares e milhares e milhares de palavras. O que não tem problema, você não precisa chegar nesse nível. Que não necessariamente, a não ser que seja o seu objetivo. E seu objetivo é chegar nesse nível, tudo bem. Aí você vai estudar em direção a isso. Mas percebe que agora eu posso utilizar a repetição espaçada a meu favor? Se eu consigo adquirir as palavras, eu consigo adquirir as primeiras 1000 palavras, que são as mais recorrentes, eu posso utilizar a repetição espaçada, que é o revisitar aquele conceito esporadicamente ao meu favor. Então, se eu utilizo de ferramentas como inteligências artificiais, ChatGPT, para pesquisar as minhas palavras, aí eu mesmo vou montar as minhas anotações. Eu tenho um truquezinho para fazer essa anotação aí, fazer essa repetição espaçada da melhor forma possível. Se eu faço isso, eu adquiro as primeiras 1000 palavras. Quando eu for cair para imersão de fato, quando eu for cair num vídeo para escutar um nativo falando, quando eu for cair num livro para ler o que o livro está querendo me dizer e entender o que o livro quer me dizer de fato, percebe que agora tem uma brecha muito maior para pegar e compreender o que está sendo dito, porque eu tenho o domínio de 1000 palavras. Óbvio, óbvio, ninguém vai aprender 1000 palavras do dia para a noite. Mas você pode sim aprender 5 palavras por dia, 10 palavras por dia, e, e, e tenha calma. Você pode fazer isso você mesmo, com calma. Durante 30 dias, imagina. Durante 30 dias você vai montar 5 flashcards. E é interessante que você monte seus próprios flashcards. Para você ter esse processo de aquisição, você procurar o significado, você ir atrás do chat GPT e entender o que aquela palavra quer dizer, usar o Google Tradutor, usar o Google. Você adquiriu essas 1000 palavras aos poucos. Quando você estiver lendo alguma coisa, aquilo vai estar lá, aquilo vai ser conhecimento adquirido seu. Entende? Agora tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. E fazer 5 palavras por dia não é difícil. Durante 30 dias que você fizer 5 palavras por dia, 5 vezes 3, são 150 palavras. 150 palavras em um único mês, pô, tá ótimo. Tá ótimo. Em 3 meses são o quê? 300, 450 palavras. 450 palavras. É bastante coisa, é quase a totalidade da língua já. Quase a totalidade da língua. Isso sem contar o período de imersão que você vai descobrindo novas palavras ali. E a maioria das palavras você não vai precisar criar flashcards. Isso que é interessante a gente falar aqui também. A maioria das palavras você não vai precisar revisar elas esporadicamente. Pelo fato de que você vai ver elas tantas vezes na sua frente que você não precisa revisar aquilo depois. É interessante que você revise aquilo que você tenha mais dificuldade. Então, no começo, obviamente, você vai ter dificuldade com tudo, então você vai criar flashcard para quase tudo. Mas conforme você vai passando os dias ali e vai tentando fazer essa imersão aos poucos, tentando compreender texto, tentando escutar nativos falando, tentando ver vídeos no YouTube, tentando assistir série com legenda em inglês, série sem legenda, série com legenda em português. Conforme você vai passando por esse processo, as palavras vão sendo adquiridas, você vai fazendo a repetição espaçada e aquilo vai aumentando ali exponencialmente. No período de 1 ano, com disciplina, só fazendo isso, você vai ficar fluente. Você vai adquirir os 2000 os vocábulos aí que você precisa para se considerar fluente na língua. Você vai adquirir até mais que isso. Passar de 1 ano, 1 ano e meio, 2, né? Não vou colocar um período assim, todo mundo vai ficar fluente em 1 ano. Não, porque depende da quantidade de tempo que você se dedica a isso, depende da quantidade de motivação que você tem a aprender aquela língua, da relevância daquela língua para você, da quantidade de coisas que você acha interessante naquela língua para você ter tempo de sob tensão, vamos dizer assim, tempo na língua. Então, se você, por exemplo, acha poucas coisas interessantes na língua, se você não gosta de ver podcast na língua, se você não gosta de nenhum canal no YouTube na língua, se você não gosta de nenhuma série na língua, se você não gosta de, sei lá, conversar com ninguém na língua, então vai ficando cada vez mais difícil você colocar a língua no seu dia a dia, colocar o inglês no seu dia a dia. Percebe que o interesse, a motivação, a forma que você encara aquilo é muito importante. É muito interessante que você tenha um interesse muito alto em aprender aquela língua. Você tem um motivo muito
marcante, desesperador para entender aquela língua, para aprender aquela língua. Porque conforme você tem um motivo, você vai entrar no seguinte ponto, que talvez seja o ponto mais importante desse vídeo até agora. A única coisa que realmente importa, tudo que foi dito aqui, ó, você pode descartar, amassar, jogar fora e prestar só atenção nisso aqui. É ação. A única coisa que realmente importa é ação. Se você faz, se você vai atrás, se você realmente não está parado, se você não está na sua zona de conforto, se você é aquela pessoa que escuta alguém falando inglês, em vez de se interessar, você fala, ah, cara, não quero perder tempo agora com isso. Não quero passar por esse desconforto de tentar entender o que essa pessoa está dizendo. Não quero passar por isso, não quero. Então, se você é esse cara, se você não põe a ação, você não dá o sangue ali, se você não tem a disciplina, que a disciplina é fruto da motivação, então como você vai aprender ali? Se, pô, você fala assim, ah, quero aprender inglês, mas quando você se depara com a oportunidade de adquirir a língua, você se recusa a fazer aquilo? Ou quando você tem tempo extra, você se recusa a dedicar esse tempo a isso? O que importa tudo isso que eu falei até agora? Não importa nada. Não importa nada. A única coisa que importa é a ação. É você fazer um pouco todo dia, é você fazer muito todo dia. Fazer muito mais do que os outros todos os dias. Muito mais do que os outros coloca a gente em termos de comparação. Vamos tentar ter o pé no chão, ser grounded aqui. Vamos ser grounded. Tenta fazer o seu melhor todos os dias. Execução acima de qualquer método. Execução acima de qualquer método. Sempre. Sempre foque na única coisa que vai fazer você sair de onde você tá e dar o próximo passo, que é fazer alguma coisa. Ah, mas eu tenho dúvida nisso, tenho dúvida naquilo. Cara, eu tinha dúvida em diversos momentos da minha jornada. Eu tive dúvida em diversos momentos da minha jornada. Só por causa disso eu parei de fazer imersão? Não. Só por causa disso eu parei de fazer uma repetição espaçada? Não. O que me faz continuar? É eu saber que simplesmente o fato de continuar vai me fazer chegar lá. Existem pessoas que aprendem só com repetição espaçada. Não, perdão. Existem pessoas que aprendem só com input compreensível, com imersão na língua. Se você só fica na imersão o tempo todo ali, eventualmente você vai aprender inglês. Conheço pessoas que sabem inglês assim. Eu mesmo, o meu inglês particularmente, foi majoritariamente imersão. Fiz pouca repetição espaçada, fiz sim, mas pouco. Meu inglês foi majoritariamente imersão. Até a minha fala, eu não treinei muito a fala. Não treinei muito. Não estudei muita gramática. E eu tenho um bom inglês. E eu tenho um pouco de espanhol. E agora eu vou começar a aprender japonês, mas isso é futuramente, não quero comentar agora, porque é um plano futuro que eu ainda não comecei a fazer o quê? Pôr em ação. Quando eu começar a pôr em ação, aí eu vou falar aqui, vou vir no canal, vou relatar minha experiência com o japonês. Mas hoje ainda é só uma ideia. O espanhol, hoje, eu penso em colocar um pouco mais de repetição espaçada no espanhol, sim. Estou indo só na imersão de novo. Por quê? Porque só na imersão eu já consegui fazer muita coisa. Já consegui adquirir muito vocabulário. Já consegui aprender, ler e fazer várias coisas. Então, no espanhol, particularmente, está sendo uma viagem bem tranquila. Bem mais tranquila e menos guerra, vamos dizer assim, do que foi o meu início no inglês. O meu início no inglês foi guerra total. Queria aprender. Então, eu me joguei de cabeça. Passava horas, era adolescente, então passava horas, tinha horas do meu dia para as quais eu podia dedicar a isso. Hoje já não tenho tanto para dedicar ao espanhol, por exemplo, mas ainda assim eu faço, porque eu sei que isso vai ter um benefício para mim no futuro. Bom, acho que é isso, né? Falei o que eu tinha de falar, falei meu sermãozinho, link na descrição para a mentoria. Conheça a mentoria é muito importante, principalmente quem está no início, para quem tem dúvidas do que fazer, para quem precisa de tutoriais mais práticos, conhecimentos mais práticos, mais esmiuçados, personalizados dentro da sua rotina. É importante a mentoria. Deixe uma dúvida no comentário, se inscreva.
Dúvida no comentário eu respondo todas, tá? Não teve nenhuma dúvida no canal que eu não tenha respondido. Então deixa dúvida no comentário que eu respondo todas, beleza?